Pô, muito bom, irmão, sua presença aqui conosco, cara. Falar principalmente, né, do Flamengo é sempre um prazer muito grande. Então, muitas coisas, por exemplo, que muita gente não conhece, de histórias, a gente, através dessa plataforma, a gente tem um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de tempo para a gente contar algumas coisas realmente que as pessoas ainda não conhecem. Então vamos começar pela sua infância. Por onde o Sávio andou, o molequinho Savinho, magrinho, tava onde? Molecote. Eu sou, como eu falei, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, então eu, na verdade, comecei a jogar futebol muito cedo, né? Muito pequeno, na rua. Eu morava num bairro, cresci num bairro chamado Cobilândia, em Vila Velha, e ali realmente tinha um campinho do lado de casa, ali perto, e a gente vivia naquele campinho, descalço mesmo. Aí meu pai, eu ali com 9, 10 anos, meu pai formou um time, e meu pai era torcedor do Fluminense, né? Então ele acabou formando ali o Fluminensinho, e era o time realmente a sensação ali do município, disputava algumas competições, um time que jogava sempre a categoria inferior, abaixo da principal, era um time muito novo. E ali eu fui me destacando e chegou um ponto que a Desportiva Ferroviária, que é um dos grandes times do estado, me chamou. Então depois a minha base praticamente ela foi feita na Desportiva, inclusive está fazendo aniversário hoje, né, do Esportivo, então Pô, é parabéns. um carinho muito grande, eu tenho um amor muito grande ao clube também. E depois, ali com 14 anos, depois de uma competição que eu disputei pela Desportiva, acabou chamando a atenção de alguns clubes, na época como Bahia, Botafogo, Fluminense. Nós ganhamos a competição, eu pela Desportiva Ferroviária, justamente contra o River Plate da Argentina na final. E aí algumas histórias aconteceram, algumas coisas aconteceram, por exemplo, quase eu fui para o Bahia, É mesmo? a minha passagem de ônibus Vitória-Salvador estava praticamente comprada, e aí um pouco antes eu tinha ido para o Rio de Janeiro, porque o meu irmão jogava no Fluminense, na base, e o Botafogo me queria muito, e eu fui com meu pai. Quando eu fui fazer os treinamentos no Botafogo, teve greve de ônibus no Rio de Janeiro, acabou não tendo os treinos, e meu Mas pai... aonde? Marechal Hermes ou Marechal, General Marechal, Severiano? Marechal. Caramba, aqui do lado da minha casa. Marechal Caramba, Hermes, coincidência, cara. e aí acabou eu não treinando, e meu pai não quis me deixar no Rio de Janeiro, eu acabei voltando, e alguns meses depois eu acabei indo para a Gávea, e foi a história Ó, contada de mais de 10 anos. graças a Deus que deu tudo errado. Ai, ainda bem, Jesus, obrigado. E Aí, essa meu irmão, o seu pai foi um grande incentivador na sua foi, meu carreira, assim, pai. no início? Porque tem que ter, né? Tem que ter esse incentivador, né, sabe? O meu pai foi praticamente foi o meu primeiro treinador, uma base que eu sempre tive na minha vida, meu amigo. Então, foi uma pessoa realmente muito, muito importante na minha carreira, em todos os sentidos. Era um conselheiro. Então, eu falei que ele era fluminense, mas a partir do momento que comecei a jogar no Flamengo, o coração dele foi todo para mim, foi todo rubro-negro também, porque, é claro, aí vem primeiro a satisfação e o prazer que ele teve em eu me tornar um jogador de futebol, um jogador profissional. Então, mas realmente meu pai foi o meu, vamos dizer, meu grande herói. E o que eu devo, muitas coisas que eu devo na minha carreira e na minha vida, principalmente, sem dúvida é por causa dele. Foi por causa dele. Seu pai que é saudoso, né, sabe? Tem Saudoso, quanto tempo que ele infelizmente. foi morar com Meu o Papai do pai, Céu? meu Tem pai já quanto tem tempo? 15 anos. 15 anos. Mesmo tempo do 15 meu, mais ou anos. menos. E foi um É. momento realmente difícil. Eu estava na Espanha. Mas, enfim, são coisas que acontecem na vida e a gente realmente tem que assimilar. Interessante que eu percebia traços em você, percebo até hoje. Eu reparo muito o olhar, né? A altivez de alguns, a simplicidade de outros. E você carrega um carisma, assim como uma simplicidade que parece ser algo peculiar de alguém que o orientou. Isso é traço da sua família? Seu pai te orientava nisso também, sua mãe, a ser sempre humilde e ter os pés no chão? Totalmente. Então, é claro que eu sempre tive na minha vida algo muito importante que para a maioria das pessoas, né? Que realmente a base familiar, a estrutura familiar.
Então, para mim, sempre foi o ponto mais positivo da minha vida. Então, eu saí de Vila Velha com 14 anos para o Rio de Janeiro, uma época muito difícil, uma época diferente, que não tinha telefone, não tinha redes sociais, não tinha nada ao nosso alcance. Então, realmente era muito complicado. E logo na primeira vez que eu fui, com 14 anos, eu fiquei praticamente 9 meses sem ver meus pais, porque não tinha essa facilidade que tem, né, hoje em dia. Então, mas é interessante, porque até essa colocação sua, o único conselho que meu pai me deu quando eu saí de casa com 14 anos foi justamente aconteça o que não aconteceu no Rio de Janeiro, nunca você perca a sua origem, de onde você veio mesmo, e a sua simplicidade. O resto, ele falou que era consequência, então esse foi um conselho que eu trago sempre na minha vida. Isso eu não abro mão. Parabéns, irmão. Obrigado. Parabéns por tudo que você representa aí. Muito obrigado. E influencia, né, cara? Porque, assim, o pouco que eu pesquisei, eu vi que você vem de uma família simples. A sua mãe parece que era professora de colégio público. Minha mãe foi professora. Seu pai era um comerciante, né, cara? Então, Exato. assim, e você é um cara que venceu, é hoje um ídolo da nação e continua com essa simplicidade. Isso é muito Cara, legal, parabéns. muito orgulho. Meu pai foi comerciante, minha mãe foi professora do colégio municipal, no mesmo colégio municipal durante quase 30 anos. Caramba, então que legal, cara. É muito orgulho, muito legal. Até eu tô orgulhoso deles aqui, pô. Show de bola, irmão. E quem foi seu primeiro ídolo de infância? Aquele que você olhava e falava assim, quero ser igual a esse cara. Cara, isso aí é fácil. O Galo, o grande Zico, foi minha grande, no esporte, no futebol, claro, foi minha grande inspiração. Então eu falo sempre que eu fui Zico antes de ser Flamengo, né? Então, caramba, que legal, cara. Eu passei realmente, isso é fato, é verdadeiro mesmo. Eu passei a ser Flamengo depois do Zico. Então, caramba, que maneiro. O tamanho da admiração que eu tinha e tenho por ele, né? Então, eu lembro uma vez, eu tinha, se não me engano, 11, 12 anos lá em Vila Velha, e meu pai foi ao Rio ver meu irmão, que jogava no Fluminense. E eu chamei meu pai e falei, pai, se puder, traz um presente para mim. Ele falou, que presente? Eu falei, qualquer coisa que seja do Zico. Eu não pedi nada do Flamengo. Caramba. E aí eu lembro, isso foi em 85. Difícil achar alguma coisa do Zico que não seja do Flamengo em 85, né? E eu me lembro bem, foi justamente quando o Zico tinha voltado da Itália, da Udinese. Da Udinese. Tinha uma camisa lá, número 10, desenhado um galo, e atrás voltei. E meu pai me deu essa camisa. Cara, eu usava para dormir. Que legal, cara, bola, que legal, sabe? Pô, meu. Foi legal, foi bacana. Muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Rapaz, e como é que, porra, depois tu vestiu a camisa 10 do homem, mas como é que foi teu primeiro encontro? Depois que você, porra, tu olhou de perto o homem, a perna bambeou, como é que foi? Cara, na verdade, é uma sensação diferente, porque hoje, além de ídolo, hoje o Zico é meu amigo. Então a gente tem, uma vez ou outra a gente se fala, então é uma pessoa realmente que eu tenho um carinho muito grande, mas até hoje eu fico meio nervoso, é impressionante isso, né? E foi a primeira vez que eu tive o contato com ele, foi justamente quando ele se despediu do Kashima Antlers, em Tóquio, e nós fizemos o jogo de despedida, foi Kashima Antlers e Flamengo. E o jogo foi 2-1 para o Flamengo, eu fiz os 2 gols. Porra, tu tá meio abusado, né, cara? Tu faz 2 gols na festa do Galo. Eu tinha o respeito, mas peraí. Ali dentro... outra coisa, amigos, negócio da parte. Vamos lá. Foi legal, ali a gente praticamente não teve contato, mas no voo de volta para o Rio, ele veio também, e ele foi na minha poltrona, levou uma foto autografada, e a foto tinha eu e ele. Pô, cara, que legal, cara. Um momento do jogo, e ele me deu aquela foto e me deu os parabéns pelo jogo, pelos 2 gols. Ele falou que não ficou muito contente pelo resultado, mas ele aprovou, foi legal. Aprovado. Rapaz, e aí você estava na Desportiva costurando todo mundo, e aí o Flamengo viu esse homem, rapaz. Foi o quê? Foi nesse torneio? E como é que foi esse trâmite aí, essa tramitação para você vir parar aqui no Rio? Cara, 14 anos, cara. É muito moleque. No princípio foi bem difícil.
Como eu falei, eu era muito ligado à minha família, eu era muito agarrado com a minha mãe, principalmente. Então, o começo foi bem difícil. Eu encontrei uma família no Rio, que é minha segunda mãe até hoje, que Legal. me acolheu no primeiro ano. Isso foi fundamental para mim, continuar com essa base familiar. E logo depois também, eu já fui para a concentração do Flamengo. Eu fiquei praticamente morando 6 anos na concentração. Então, assim, a concentração é sempre um pouco mais difícil, é um pouco mais distante, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, teve pessoas dentro da concentração que me acolheram muito bem também, me deram muito carinho, enfim, pessoas que a gente não vê no cotidiano, que não aparecem, mas são fundamentais para a gente, né? Como a tia que lavava as roupas, as cozinheiras, a assistente social, o segurança, enfim, essas pessoas que elas sabiam da nossa dificuldade, que a gente estava muito Verdade. longe da nossa família, e o que elas podiam dar, elas davam. Então, eu sou muito grato a essas pessoas. Então, foram 6 anos de concentração, com toda a saudade, com toda a falta da família, eles deram aquele pequeno suporte para a gente que foi fundamental. Qual era o segredo daquela safra ali, irmão? Fala pra nós aí. Eu não sei, cara. Ali era. E eram safras de categorias diferentes, mas todas categorias muito fortes. Então, Verdade. eu cheguei justamente no Flamengo, onde a categoria de cima que eu cheguei era de Djalminha, Paulo Nunes, Rogério, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca. Eram caras. O pessoal que foi campeão da Copa São Paulo de 90. O Nélio. Depois eu cheguei no profissional com alguns, né? Então. Mas eu não sei, eu acho que ali era muito raiz também, era muito Flamengo. Apesar de todas as dificuldades, que eram muitas naquela época, principalmente na estrutura física. Então, era momentos que a gente saía para treinar 5h30, 6 horas da manhã, pegava 1h30, 2 horas de ônibus, porque não tinha CT, não tinha Caramba. campo para treinar direito. Desgastante demais, né, cara? Então, eu tive um suporte com toda aquela dificuldade, mas tive um suporte de o chamado Projeto Soma na época, né? Que eu fazia um trabalho à parte ali para ganhar um pouco mais o porte físico, um trabalho de natação, um trabalho de suplementação. Isso me ajudou bastante. Então, eu sou muito grato, cara, ao Flamengo. Se você perguntasse, pô, sabe, qual é a palavra que você tem para o Flamengo, além de todo o meu amor, todo o meu carinho, é gratidão. Eu acho que gratidão é a melhor palavra que descreve o Flamengo. Uma coisa que ajudou a te maturar também, como profissional, eu acho que sim, foi uma participação sua naquele elenco do Penta. Você Sem muito dúvida. molecote, mas eu acho que ali tinham as figuras ali que, até se eles não falassem nada e não jogassem, inspirava. Tipo Gilmar, tipo Júnior, né, irmão? Aquele momento foi muito, muito importante na minha carreira. Eu tinha completado 18 anos. Eu praticamente ali subi do juvenil, né, na época, para o profissional. E quando Direto, eu chego ali praticamente o Carlinhos, que também Pô, o grande saudoso Carlinhos Carlinhos, Violino, saudoso. que eu sempre tive um carinho muito grande por ele. Ele me deu essa oportunidade, eu praticamente passei toda aquela campanha do brasileiro. No grupo, fui relacionado algumas vezes, e ali me ajudou muito como experiência. Então, eu vi ali jogadores, por exemplo, experientes, como Gilmar, como Gotardo, como Júnior, Maestro, Zinho, e aquela base toda que eu falei de Djalma, Paulo Nunes, enfim. E eu vi o Gaúcho. Pô, saudoso E também. eu vi ali o que significava realmente jogar no profissional do Flamengo. O comprometimento que tinha que ter. Eu era muito novinho, eu era um dos primeiros a chegar na Gávea, eu era o último a sentar, né, porque eu esperava todo mundo, enfim. Aquele respeito que se tinha muito naquela legal. época também, É, era muito comum isso. legal. E aí eu chegava, por exemplo, eu vi o Gilmar chegava praticamente 1h30 antes do treino, para se preparar, para ir lá para o gol, para a gente ficar chutando para ele. Eu falei, opa, realmente isso é comprometimento. Então, aquilo ali foi muito importante para mim e, consequentemente, ali a gente teve a conquista daquele Campeonato Brasileiro, que foi muito bonito, foi muito legal. Vou dar uma pausazinha aqui nessas perguntas, falar alguns fatos, e contra fatos não há argumentos.
E você me corrija se eu errar algum aqui. Tá bom. Beleza? Os feitos pelo Flamengo. Participou do título brasileiro de 92, do Carioca de 96, invicto, tido como o melhor jogador daquele campeonato, ganhou esse prêmio individual, ganhou a Copa Ouro de 96, a Copa dos Campeões em 97. Artilheiro na Copa do Brasil em 95, 7 gols. Copa Ouro em 96 também artilheiro com 3 gols. Isso aqui deve ser mentira. Esse número aqui eu não acredito não, cara. O quê? Sávio e Romário juntos, 110 jogos, 140 gols juntos. Foi mais ou menos esses números. Foi. Rapaz, eu sabia que você estava atropelando todo mundo, mas sabia que era isso tudo não, irmão. Foi. Caraca, um fenômeno. Foi mais ou menos isso, 109, 110 jogos, acho que foram 140 gols. Caraca, muito gol. Foi muito legal. Foi uma parceria, eu vejo como muito sucesso, os números, eles comprovam isso. Infelizmente, nós não tivemos, na época, uma estrutura suficiente, vamos dizer, ou um elenco para, por exemplo, lutar de igual para igual para um campeonato brasileiro ou uma Libertadores, mas, enfim, chegamos em competições importantes, fomos campeões, então foi muito boa, acho que foi importantíssimo para mim. Outro dado que eu fiquei impressionado aqui também, foram 9 hat-tricks na carreira? Foram 9, 8 pelo Flamengo. Rapaz, não, aqui me venderam. Não. Falaram que foi 7 pelo Flamengo, 1 pelo Real e 1 pela seleção contra o Chile. Foram exatamente. Aqui no Brasil, foram 7 pelo Flamengo e 1 pela seleção brasileira, que foi no jogo no Chile. Foi um 5-0, eu fiz os 3 gols. O Amoroso desse jogo me consagrou, eu lembro bem. Ah, foi? E tem o título também de cidadão do estado do Rio de Janeiro, teve isso também? Foi um cara. Momento legal também, que foi uma participação de um dos projetos sociais que eu participei, lindo. E aí eu cedi a minha imagem na época para as crianças carentes, para as escolas públicas do Rio de Janeiro. Então foi um momento bem legal também. E aí, pela seleção tem o pré-olímpico em 96, a galera bota mó pilha aqui, né? Bota uma pilha. O Sávio botou o Ronaldo Fenômeno no banco. Pô, não foi bem assim. Mas ganhamos lá o pré-olímpico de 96 com o Ronaldo no banco, o nosso Sávio titular. E teve as Olimpíadas com bronze, né? Aí tem uns números aqui, senhor, na seleção, que no total, entre o Olímpico e a principal, se jogou 43 jogos e marcou 20 gols. Tá bom. Sabia dessa, não? Não exatamente assim, mas bons... Foi uma surpresa. Já tem mais uma aí. Bons números, hein? Real Madrid, o cara ganhou... 3 Champions League, é isso mesmo? 3 Champions. Rapaz, alguém já ganhou isso? Quem ganhou isso também lá, pelo Real Madrid? Pelo Real, hoje passou, né? O Marcelo e o Casemiro ganharam, ano retrasado, a 4ª. É mesmo? Sabia não. Então, na verdade, brasileiro no Real exatamente... Mas eles também ganharam o Mundial em cima do Vasco, não, né? Não. Então você... Não. Ganhou, pô, o cara foi lá pra Espanha ganhar Mundial em cima do arquirrival aqui do Vasco, aqui tá o melhor mesmo. Pra você ver como era, né? Pô, ainda ganhou Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa, aí faltava a Copa do Rei, mas ele é ruim, saiu do Real Madrid, foi lá no Zaragoza e ganhou a Copa do Rei em cima de quem? Adivinha? Do próprio Real. Caramba, que história, irmão. Que história, irmão. Foi uma história na Europa, foi uma história muito... Eu acho que nem eu imaginava que fosse uma etapa, para mim, pessoal, tão marcante, tão vitoriosa, né? É claro que quando eu fui contratado pelo Real Madrid, não é qualquer hora que sai um jogador brasileiro aqui, enfim, na época do Flamengo, um dos grandes clubes do mundo, que é o Real Madrid. Então, já foi uma alegria muito grande, mas ali eu fui com a intenção, intuito de marcar o meu nome também, de uma certa forma, no futebol europeu. Então foram praticamente ali 10 temporadas na Europa, entre Espanha e França, e minha última temporada no Chipre, né, que foi uma experiência muito legal também, mas foi muito marcante, né, porque eu ganhei os principais títulos da minha carreira no Real Madrid, eu fui para o Zaragoza, onde já tinha uma certa desconfiança, porque depois de ficar tantos anos no Real Madrid, ganhar tantos títulos, e foi ao contrário, porque foi uma etapa no Zaragoza também muito, muito vitoriosa, que a gente marcou a história no clube,
ganhamos títulos contra o próprio Real Madrid, praticamente um ano depois que eu saí. Depois nós tivemos um outro título importante, que foi a Supercopa da Espanha, contra o Valência, que era o campeão espanhol, dentro de Valência. Quer dizer, então o Zaragoza também ficou muito marcado. Eu lembro quando você surgiu no Flamengo, eu acho que você surgiu com a 11. Foi. Eu sei que já parou a 7 na tua mão também. Já. Mas num dado momento, filho, caiu a 10. Sim. A mística camisa 10. É pesado esse negócio? Como é que você encarava isso? Ao mesmo tempo que eu tenho, e eu falei aí, uma admiração, um carinho, e foi minha referência no futebol, o Zico, para mim, pelo contrário, ali foi um momento de satisfação, de prazer, de alegria vestir a camisa 10. E, ao mesmo tempo, eu entrava para jogar e eu imaginava que eu não tinha número atrás. Sabe? Eu conseguia assimilar foco isso. Total no jogo. Foco total no jogo, foco total no Flamengo, foco total no adversário. E a 10 era uma consequência do que eu usava. E eu acho que isso, com esse pensamento, eu acho que me ajudou bastante nessa sequência. Um jogador comum, habilidoso e leve, toma pancada pra caramba. Mas o cara toma pancada, manca, e a próxima bola ele toca. Cara, deve até imaginar que eu vou perguntar, o que te dava? O que você tinha em mente? Que você tomava uma pancada e parece que quanto mais os caras te batiam, mais você partia pra dentro, mais você tinha o ímpeto de driblar, de ir pra cima, e eu ficava nervoso aqui, preocupado com você não se machucar. O que era isso? Esse combustível vinha de quê? Esse é engraçado também, porque depois eu conto uma história da minha mãe, que minha mãe não via meu jogo. Ela não gostava de ver, porque ela ficava tão nervosa, e da maneira que eu jogava, ela temia uma lesão muito mais séria. Mas como eu fui sempre muito tranquilo dentro de campo também, eu não conseguia, por exemplo, era raro eu reclamar com a arbitragem, por exemplo, e com o adversário. É verdade. Então, a única resposta que eu tinha dentro de campo era com a bola. Então eu acho que em alguns adversários isso causava uma certa raiva, porque eu não argumentava, eu não discutia. Então, mas era meu modo de ser, era meu modo de jogar. Então, ali a única arma que eu tinha, vamos dizer, contra o adversário, era realmente a bola. Então, era o que eu podia fazer dentro de campo. Coitado dos zagueiros e dos laterais, sofreram pra caramba. Irmão, quem foi o gênio? Quem foi o gênio? É um gênio. O cara que te botou o apelido de Anjo Loiro da Gávea. Quem foi essa fera? Foi o grande Januário de Oliveira. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração. Para mim, um dos maiores narradores do futebol brasileiro. Ele fez alguns bordões espetaculares, ele criou. Então, o Anjo Louro, a princípio, era Diabo Louro, e que se transformou em Anjo Louro, né? Então, mas foi o Januário de Oliveira. Foi o Januário do Rio de Janeiro. Não, tinha o Diabo Louro era o Paulo Nunes, a princípio. Não, era o Paulo, mas assim, o Januário ele começou a falar Diabo Louro. Aí teve um episódio com a avó da minha esposa, que ela é muito religiosa, e ela não gostava desse apelido, né? Ela ficava mal assim, com esse apelido de Diabo. E uma vez ela encontrou com o Januário no Rio de Janeiro e pediu carinhosamente, cuidadosamente, para ele não me chamar mais de Diabo. Que legal, cara. Que legal. E aí, no outro jogo que eu fiz o gol, o Januário era um cara muito inteligente, ele automaticamente mudou para Anjo Louro da Gávea e foi aonde marcou, né? É muito legal, porque é um apelido muito carinhoso e é engraçado que a maioria dos torcedores do Flamengo, a grande maioria, me chama de Anjo Louro da Gávea. Show. Eu sei que o Anjo e o Diabo Louro tinham um propósito na Gávea de engordar os dois. Quando um ganhava meio quilinho, ia lá tirar onda com a cara do outro, não tinha isso? Sim, eu e o Paulo. O Paulo é um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Falo com o Paulo ainda até hoje, constantemente eu falo com ele. E a gente disputava. Ficávamos ali por últimos, né, na balança, todo dia tinha que pesar. E quem ganhava 100 gramas ali era uma festa. Você vê que mas eu acho que ele ainda engordou primeiro que vocês, sabe? Um pouquinho mais. O Paulinho ainda ganhou o corpo, não foi? Eu era Rapaz, vou fazer... muito magrinho. Muito magrinho. Mas graças a Deus, né, irmão? Por isso que tinha aquela mobilidade toda, né? Ainda bem, cara.
Vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho, sem ficar em cima do muro? Eu pergunto, você de bate-pronto manda, de primeira. Vamos lá. Qual foi o treinador? Eu sei que todos que passaram foram importantes, mas aquele que mais inspirou. Se você hoje fosse treinador, você queria ser igual, aquele estilo ali. Quem foi o cara? No Brasil? No Brasil. No Brasil, dois que eu gostei muito de trabalhar, que foi o Vanderlei Luxemburgo, e no meu último ano, em 97, o Paulo Autuori. Muito legal. São duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande e foram trabalhos na época muito bons para mim. Agora é teste de memória, vamos lá. Gol mais bonito da carreira vestindo o manto sagrado. Contra o Grêmio em 95, pela semifinal. Se você não fala esse, eu falo. Se você não fala, eu complemento. Eu tenho outros mais especiais, mas de beleza, até pela dificuldade que foi o gol. E contra quem foi, né? Uma defesa tão bem compactada, que era do Grêmio na época, foi em 95, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Não só o gol, tudo que você fez naquele jogo, você que é mais novo aí, quer assistir um jogão, quer ver esse cara aqui com esse jeitinho, tudo bem? Arrebentando todo mundo? Joga esse jogo aí, irmão. Assiste lá no YouTube lá. É que, na verdade, quebrou tudo. Os dois foram bonitos, né? Mas o primeiro abafou o segundo. O segundo foi o que você driblou o goleiro, aí tocou assim, tocou de lado, não foi? Dribleu da Golaço também. Golaço. E qual foi o gol mais decisivo da sua carreira? Olha, alguns importantes e alguns decisivos. Eu vou falar até pela dificuldade que foi a competição. Foi um gol pelo Zaragoza, que, na verdade, ninguém esperava que nós fôssemos ganhar o Real Madrid naquela final da Copa do Rei. O Real Madrid dos Galácticos, né? Ninguém esperava. Tanto que ninguém esperava que não teve nenhum jantar de comemoração depois do jogo. Sério, cara? Exatamente. O jogo foi em Barcelona, no Estádio Olímpico de Barcelona, jogo único. Mas a semifinal foi contra o Alavés, que era um time, e naquela época, bem difícil também. E foram 2 jogos. Foi 1-1 no campo do Alavés, em Vitória, na Espanha. E foi um 0-0 na volta em Zaragoza. E o gol da ida que nos classificou, eu que fiz no final do jogo. Então esse foi muito pela dificuldade que foi a competição, a semifinal, e ganhar do Real Madrid na final. Então esse foi, não sei se o mais importante, mais decisivo, mas foi um dos mais decisivos. E, cara, a sua melhor atuação, eu não sei, eu acho, uma das é aquela do Grêmio também, cara. Mas tem uma em especial que você matou com o jogo, acabou com tudo? No Flamengo é difícil tirar algumas, tá? Tirar uma. Olha, teve a do Grêmio, que foi uma das grandes atuações que eu acho que eu tive com a camisa do Flamengo. Teve aquela vitória contra o Palmeiras em 94, 2-0, aquele super time do Palmeiras, que eu fiz os 2 gols. A final da Copa Ouro Sul-Americana contra o São Paulo, do Parreira, foi uma atuação maravilhosa. Eu fiz os 3 gols do Ali jogo. Você fez 3. Foi 3-1, fez 3, né? 3 gols da final. Caraca. E outras mais. Teve uma atuação, por exemplo, contra o Valência da Espanha, no Troféu Naranja, que nós ganhamos dentro de Valência pelo Flamengo por 3-1. Eu fiz os 3 gols também. Tem várias atuações muito diferentes. Mas dá quase todas, né? É mais fácil falar qual que você não jogou bem. Você vai lembrar pelo menos uma ou duas aí. Pelo Real Madrid, teve um jogo pela Champions, muito, por exemplo, um dos jogos contra a Inter de Milão do Ronaldo, que eu fui o melhor jogador em campo, nós ganhamos por 2-0. Foi uma atuação também muito legal. Enfim, mas assim, vamos lá. Para não ficar em cima do muro, eu acho que em termos do jogo todo ali, da regularidade, foi justamente contra o Grêmio, em 95. E esse jogo você considera como um dos jogos que você mais apanhou também, sabe? Ou teve outro que você apanhou mais? Não, isso aí não dá para eu responder, cara. Porra, tu apanhava muito, filho. Esse do Grêmio mesmo, o pessoal tava... Caramba. Você expulsou o malandro lá, não expulsou? Teve um lance, o cara que te levantou lá? Contra o Grêmio, rapaz. Contra o Grêmio na época era alguns todo jogo. Era sempre uma rivalidade muito grande. O time do Grêmio era muito forte também, muito bom. Mas assim, o jogo que eu mais sofri falta é difícil a gente colocar um só, foram vários. Eu devo ter jogado, foram 261 jogos com a camisa do Flamengo. Pelo menos 100 jogos, eu joguei com alguma dor.
É mesmo, sabe? Isso era fato, mas assim, a gente tinha que ir, né? Não dá, se eu fosse por alguma dor ou por algum motivo eu ficar de fora, eu ia perder muitos jogos, enfim. Então, era ali tratamento, muitas vezes anti-inflamatório, e vamos pro pau. Rapaz. E título no Flamengo, qual que você acha assim que você foi mais decisivo, mais participativo? Qual título mais te marcou? Todos os títulos têm importância, mas qual mais te marcou de todos no Eu Flamengo? acho que esses dois, o Campeonato Carioca em 96 invicto, foi uma das maiores, se não a maior campanha da história do Flamengo no Campeonato Carioca. Então foi um campeonato que eu fui muito bem, assim, sabe? Foi uma competição o Carioca na época era uma competição realmente difícil. Então o mando de campo nosso era no Maracanã, mas o fora era jogar na Bariri contra o Olaria, jogar em Campos contra o Americano, jogar contra o Madureira e Conselheiro Complicado. Galvão, contra o Bangu e Moça Bonita. Então era casca grossa o Campeonato Carioca, era muito difícil. Então esse campeonato foi muito especial. A Copa Ouro Sul-Americana, que foi um torneio também internacional, um campeonato internacional, eu acho que por como foi a final, e pela minha atuação, e pelos 3 gols, e foi 3-1, e o São Paulo tinha um time forte também, eu Timaço. acho que foi um título importante também. Mas é inevitável, né, cara? Não tem como, com todo respeito ao grande Ricardo Rocha, um dos maiores zagueiros, os maiores monstros sagrados da história do futebol. Porra, mas aquele Flamengo e Vasco, cara. O que que você aprontou pra cima do Ricardo Rocha, sabe? Você não era mole não, hein, filho? Hã? A única resposta que eu tinha dentro de campo, alguma arma que eu tinha, era justamente a bola. Muitas vezes, eu acho, sempre, eu, é, é, eu não discutia muito quem estava do outro lado. Tá? Aham. Porque se eu começasse a me preocupar, poxa, quem vai me marcar hoje? Caraca, o Ricardo Rocha, campeão do mundo, é um cara que eu tenho, para mim, um dos maiores zagueiros, que eu tenho um Sim, pra carinho, mim um também. respeito muito grande. Então, assim, eu não colocava isso. Eu queria a oportunidade que eu tinha de pegar a bola, de driblar, de partir para cima, de fazer uma jogada. Eu não via muito bem quem estava do outro lado. Só que nessa ocasião do Ricardo, com a primeira bola que eu recebi, ele me fez uma falta por trás, uma falta violenta até por trás, e ele tomou o amarelo. Foi. Isso com 2 minutos de jogo. Aí a gente tem que ter uma percepção dentro de campo também, de que com 2 minutos de jogo, o zagueiro tem já um amarelo, então eu vou tentar uma jogada em cima dele novamente. Foi justamente a seguinte bola que eu peguei, eu fiz uma jogada individual, ele me segurou e foi expulso. Então, são artimanhas Caraca, dentro do bicho. campo que a gente tem que ter essa percepção e usar Porra, delas também sensacional, cara. para nosso benefício, né? Mas foi Qual isso. dupla? Qual dupla de ataque ou trio que você jogou que você melhor se encaixou, que você achou mais letal em toda a sua carreira? Você jogava por música e achava que tudo ia dar certo. Quem eram esses caras do teu lado? Eu acho que a parceria e a qualidade técnica e o poder goleador do Romário foi, sem dúvida, se não a principal, uma das principais. Era um cara que me conhecia muito bem dentro de campo, se posicionava muito bem e praticamente todas as bolas, quando eu tinha oportunidade, eu dava para ele. Então isso que quando ele parou de jogar, ele fez um agradecimento, um reconhecimento de alguns jogadores que Verdade. atuaram do lado dele, ele me citou. Eu acho que o Romário, até realmente dentro de campo, ele era diferenciado. Eu gostei muito dos 5 anos, por exemplo, como experiência que eu tive com o Raul no Real Madrid. É um cara Outra também, fera. outra fera, diferenciado. E eu tive uma parceria de 2 anos como uma das principais parcerias da história do Zaragoza, que foi justamente com o Davi Villa. Pô, que Então, legal, foi cara. muito sucesso, a gente se encaixou ali, Outra fera. eu acho que essas três foram sem dúvida as melhores. A gente sabe que o Romário tinha suas peculiaridades, o jeitão dele, mas era o cara que resolvia. Como é que era a sua convivência no dia a dia com o Romário? Era tranquilo? Normal, normal. Assim, já falei algumas vezes, não éramos amigos fora de campo, Aham. mas nos tratávamos sempre bem, com respeito. Isso foi fundamental, muito importante,
3 anos juntos, Praticamente assim. quase 3 anos juntos. E foi basicamente assim, uma relação muito profissional e que dentro de campo, principalmente, ele sempre me respeitou muito, assim. Eu acho que foi basicamente isso. Centenário do Mengão, 95, você comendo a bola. Romário, melhor jogador do mundo, sem dúvida alguma. Chamam Edmundo, o maior destaque do Palmeiras, quiçá do Brasil naquela época também. Só que o Edmundo chegou até com alguns problemas pessoais na época e tal. Resumindo, juntou todo mundo, falaram, agora ferrou, fizeram musiquinha, melhor ataque do mundo, e não deu certo. Conta pra nação a sua percepção daquilo ali e por que, cara? Por que o melhor ataque do mundo, sabe, o Romário Edmundo não deu certo? Porque não se encaixou dentro e fora de campo. Eu acho que um grupo, o nome já diz, o grupo, o elenco. Uhum. Então, tem muitas coisas que envolvem todo um planejamento, um elenco forte, um comprometimento, uma gestão legal. Então, infelizmente, isso não tinha. A gente não teve tempo, por exemplo, para montar um time, tempo de preparação. Eu acho que o grande diferencial ali de 95 foi justamente perder aquele título para o Fluminense, foi o final do Campeonato Gol de Carioca, barriga do que Renato. ali realmente foi um acidente, acontece. Porra, foi um jogo que a gente jogou pra caramba, sabe? A gente Exatamente. jogou muito aquele Mas a jogo. gente jogou muito, o Campeonato Carioca inteiro, praticamente. Inteiro, Tanto que a verdade, gente chegou verdade. com a vantagem do empate para a final. Então, o trabalho, o planejamento estava muito bem feito ali com o Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica. E com a derrota, Uhum. para o Fluminense, parecia que estava tudo errado. Então, a comissão foi embora, alguns jogadores importantes foram embora, outros vieram, e era uma mudança constante do elenco, de jogadores, comissão técnica, não tinha uma comissão técnica fixa, então dificultou muito, assim. Foi um processo muito ruim, interno, e isso, claro, eu não estou aqui tirando a minha responsabilidade, nem a do Sim, sim. Romário, nem do Edmundo. Então, nós tivemos também a responsabilidade nesse processo. Mas com toda essa dificuldade, nós chegamos à final do Campeonato Carioca, fomos semifinalistas da Copa do Brasil e chegamos no final do ano a mais uma final que foi a Supercopa dos Campeões da Libertadores. Então, você imagina se nós tivéssemos, na época, Ganhou tudo. o mínimo de estrutura, realmente. Infelizmente, futebol é assim, né, irmão? A gente sabe que é título, né, cara? Não ganhou Exatamente, título, ferrou. exatamente. Não Fica tem jeito. marcado. Fora todo o seu desempenho, a partida que você fez contra o Real Madrid, quando você estava no Flamengo, aquilo ali te credenciou a ir para o Real Madrid? Aquela partida? Ah, eu acho que ajudou. É. Eu acho que ajudou muito. Foi importante, porque, na verdade, ali eu já tinha alguns comentários de alguns clubes espanhóis, não do Real Madrid. Na época surgiu, se eu não me engano, Barcelona, o próprio Valência, o Deportivo La Corunha, comentários de alguns clubes da Itália, mas eu acho que depois daqueles torneios na Espanha e de jogos, por exemplo, como o Real Madrid contra o Valência, ali acho que mexeu bastante. Porque realmente a minha atuação contra o Real Madrid foi muito marcante. Foi uma atuação, uma das melhores também que eu tive com a camisa do Flamengo. Então, você ganhar o poderoso Real Madrid dentro da Espanha por 3-0, não é qualquer dia que isso acontece, né? Mas isso ajudou muito, porque praticamente 4 meses depois eu fui contratado. Quem foi o cara mais genial? Gênio. Tô falando de ET, não tô falando de ser humano, não. Que você viu jogar ao seu lado. Você fala, caramba, que Cara, isso, gente? Meu Deus do céu. do meu lado, Quem era esse cara? Jogando no mesmo time que você? é difícil, tá? São alguns. Você respira e bebe a aguinha de Mas novo, dá um gole. eu acho que como Ah, genialidade, como qualidade técnica, foi o Zidane, no Real.
Era diferente. Rapaz. O Era que diferente. aquele cara fazia, cara? Eu não Ele, entendia. Aquele cara usava. Ele usava chuteira mesmo? Aquele é, cara parecia que tava de society, cara. Eu e, nunca via. e era Ele engraçado. deslizava, bailarino. Que isso, bicho? Ele era muito talentoso, cara. Então, Muito, muito. e você tá no dia a dia, nos treinamentos com ele, era muito prazeroso. Porque quando eu saí do Real Madrid, eu saí com 28 anos. E no meu último ano do Real, com ele, eu aprendi coisas dentro do futebol ainda com 27, 28 anos. Então, eu tive uma pequena percepção diariamente nos treinamentos, nos jogos, que eu tinha a obrigação de aprender alguma coisa com ele. E eu acho eu consegui aprender. Então, na verdade, a gente tem que ter assim, e muitas vezes eu acho que falta um pouquinho, principalmente muitos atletas, principalmente aqueles atletas que acham que atingiram já um patamar, um auge, e não existe auge. É que não existe auge. Na vida, a gente tem que aprender constantemente, cara. Então, Perfeito, irmão. aprender com 15, com 20, com 25, com 30, no final da carreira, a gente está sempre aprendendo. Então, eu quis aprender um pouco com aquele cara. E não só no futebol, na técnica, tá? No profissionalismo também, no comprometimento que ele tinha no clube. Isso foi Você determinante. vestiu, você vestiu aquela camisa amarelinha ali de trás, camisa 11 ali, pela CBF, pela instituição, né? Confederação Brasileira de Futebol. Mas você também veste isso na vida, irmão. Você, pô, sensacional suas palavras. Não, o que é isso? Muita gente falando de humildade, pouca gente praticando a verdadeira essência, né, cara? Do bem, da empatia. Se você assume um time da Série A hoje, como treinador no Brasil, eu vou te ceder a um jogador do time atual do Flamengo. Quem você E escolheria para integrar o seu time? Se eu pergunto qual é o melhor, tu vem com aquela história, eu não é vou, o conjunto. eu não vou ficar em cima do muro, não. Não vou ficar em cima do muro, não. Manda. Assim, só ressaltar. A gente está Aham. falando de um elenco Pô, maravilhoso, cara. Então, um dos maiores da história. os maiores da história do Flamengo, que marcou, que está marcando, que ganhou títulos importantes, e jogadores, individualmente falando, principalmente, fantásticos. Agora, tem um que eu tenho uma, uma admiração especial pela sua qualidade técnica, pela sua liderança, pela sua inteligência tática também, que hoje, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro, que é o Everton Ribeiro. Então, esse jogador, para mim, é difícil de falar um jogador só, mas ele consegue ser, ainda nesse elenco do Flamengo, que é difícil, o grande diferencial do time. Perfeito. Zico também. É à toa que você tem essa sintonia com o Zico. eu, Falou a nem, mesma eu coisa. nem sabia, tá? Eu nem sabia. Eu fiz a entrevista com o Zico, ele falou a mesma coisa. Eu nem Everton sabia, Ribeiro. nem sabia. Sabe, como é que foi enfrentar o Vasco na final do Mundial? Teve uma motivação a mais? Teve uma motivação a mais ganhar do Vasco no Mundial, cara? Olha, sempre tem, né, cara? Pô, eu cresci, e não é questão de provocação, não, porque eu nunca fui de provocar adversário. Eu passei, desde os 14 anos no Flamengo, todas as finais de campeonato era Flamengo e Vasco, praticamente. Flamengo e Vasco. Profissional, Flamengo e Vasco. Rivalidade. E um ano depois que eu saí do Flamengo, eu vou jogar uma final de Mundial contra o Vasco. Então, claro que tem um sabor especial. É claro que o meu objetivo maior, sem dúvida, era a concentração plena no Real Madrid e ganhar o título do Mundial. Só que eu sabia naquela época que eu estava jogando por duas torcidas, né? Pela do Real e pela do Flamengo. Moleque! Então Moleque! você imagina Aí, a responsabilidade que daquele arrepiado jogo. aqui, hein? Pô, imagino, filho. Imagina o desespero dos laterais, né? Falar, pô, fiquei livre desse cara. Chega no Mundial, tá o cara lá, pô. É Deus me livre. verdade. Quem foi o cara que te marcou melhor, sabe? Mais prejudicou tua vida jogando, que você falava assim, Eu, porra, vou jogar contra o camarada eu, amanhã, eu, esse cara é vou, brabo. eu destacava sempre o cara que era mais leal. E automaticamente, quando ele era mais leal, ele acabava me marcando melhor. E teve um lateral direito na época, que eu falei algumas vezes isso, que foi o Ronald do Fluminense. É mesmo, O cara? Ronald raramente me dava Marcava bem. pontapé, ele sempre ali, marcando, mas. Aham, Eu gosto de destacar, porque raramente ele usava da violência para me marcar. Então eu destaco o Ronald do legal. Fluminense. Se você pudesse voltar no tempo, década de 90, tem alguma coisa que você faria diferente na sua carreira ou não? Ah, eu
teria melhorado, né? Se a gente fizesse com a cabeça de hoje. Mas assim, é difícil. Eu era muito jovem também no Flamengo, eu errei dentro de campo e fora de campo, como acertei também. Então é um processo natural do ser humano na vida, a gente vai pegando e vai trazendo isso como experiência. Mas eu não tiraria nada não, eu vivi intensamente a minha carreira e foi muito bonito. Eu agradeço muito a Deus e às pessoas que me ajudaram bastante nessa etapa. Dos tempos de Flamengo, o que você sente mais saudade? E fala um pouquinho dessa torcida, da torcida, né, cara? Como é que era essa sintonia? O que é a torcida do Flamengo, sabe? É única. É única. E olha que assim, eu tive uma torcida, por exemplo, 2 torcidas, que me deram também muito amor, muito carinho, que foi justamente o Santiago Bernabéu, a torcida do Real, e a torcida do Zaragoza. Só que a do Flamengo é diferente, cara. É diferente, é única. Emoção, a cada jogo que eu entrava era uma emoção diferente. Você sentia aquela vibração dentro de campo, você sentia aquela emoção. Então, quando a torcida gritava meu nome no Maracanã, lotado, quando eu fazia um gol e tinha a geral aí, na antiga geral, eu não sabia para onde eu corria na geral, que eu queria comemorar com todos os caras que estavam em pé ali na geral, pulando, chorando. Então é única, cara. A torcida do Flamengo é emoção pura. Eu acho que essa é a definição. Rapaz, craque o Flamengo faz em casa, fez em casa e continuará fazendo. O nosso grande orgulho, irmão, ter você conosco aqui. Viu? Não doeu nada, viu? Tranquilo. Pô, muito obrigado. Sem palavras para te agradecer. Em nome da nação aqui, eu represento a nação. É um presente para nós. E que Deus, cara, continue te abençoando aí em tudo que você se propuser a fazer na tua carreira, na tua vida pessoal, profissional. E fala um pouquinho do Sávio, projetos atuais, projetos de futuro, para a galera saber como é que está o Sávio hoje. Bem, totalmente voltado para o lado empresarial. Tem 10 anos, mais ou menos, há 10 anos que eu encerrei a carreira, foi em 2010. Hoje morando em Florianópolis, na conexão Rio de Janeiro, Espírito Santo sempre, mas totalmente voltado realmente para a área empresarial. Temos negócios na área imobiliária, na área financeira também, na área esportiva. Então, muito contente. Foi uma etapa da minha vida também que eu me preparei bastante para o encerramento da minha carreira, principalmente, mas com a mesma emoção, com o mesmo entusiasmo da época que eu jogava futebol. E hoje seu contato com o Flamengo, como é que é? Eu vejo você participando de vários eventos, com as embaixadas, consulados. É só informalmente? Tem esse sonho de um dia poder voltar a representar o Mengão? Não, de trabalhar dentro do clube é sempre muito difícil, porque eu tenho outras coisas também, e até a questão de agenda, de tempo, fica muito complicado, né? Mas a relação como ex-atleta e como rubro-negro é muito boa, sempre foi muito boa. Agora continua sendo, através da minha empresa, né, na área esportiva, que é aí o First Sports, que a gente tem uma parceria com a Espanha também. A gente, ano passado, teve a felicidade de trazer fazer parte da negociação do Felipe Luiz para o Flamengo. Então, é muito bom, né? Saber também que, de alguma forma, profissionalmente, para a gente, claro que foi muito importante, mas trazer um atleta da capacidade técnica do Felipe Luiz para o clube. Então vocês estão vendo, o homem não está dentro de campo, você que não sabia. O cara tem participação também direta no que o Flamengo tem conquistado hoje, que ele continua aí abençoando a gente aí com essa flamenguice sua, cara. Meu irmãozão, mais uma vez, não vou me cansar nunca de te agradecer essa participação tua aqui. Enriqueceu nosso canal, a sua presença, com suas histórias, essas resenhas maravilhosas. Agora, faz de conta que o Alan não está aqui. É você e a nação rubro-negra aí. Desde o princípio, quando a gente começou a se falar, foi um tratamento muito profissional, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. E assim, falar do Flamengo já falei tanto, né? Então, é sempre um carinho muito grande, é uma satisfação muito grande. Foram momentos maravilhosos que eu passei dentro do clube. Eu praticamente cresci dentro da Gávea, né? O Flamengo é tudo isso. Então, se tem uma palavra, e eu já falei aqui na live, para eu definir tudo isso, é somente gratidão.
Gratidão por tudo que o clube fez por mim, de como me acolheu, de como me recebeu com 14 anos de idade. Então, todo o processo que eu tive, da base até o profissional. E gratidão também a essa galera, a essa massa, ao torcedor rubro-negro, que sempre me carregou no colo, realmente, me deu muito carinho, em momentos complicados, difíceis. Eu acho que é isso. Ser Flamengo é diferente, e ser Flamengo é muito especial.